Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula dedicada a estudar a mecânica clássica. Então, agora vamos apresentar um outro importante tópico da mecânica clássica associada a partículas, estruturas dotadas de massa, estruturas materiais dotadas de massa e com uma característica pontiforme. É o que nós estamos estudando, né? A mecânica clássica trata de partículas, a mecânica clássica trata de estruturas extensas, e o que são estruturas extensas? São estruturas formadas por um conjunto de N partículas, e existem estruturas extensas sólidas, por exemplo, cuja distância média entre as partículas permanece fixa, e portanto nós temos estruturas pontiformes, ou seja, pontuais com U indicando pontos, né? Geometria similar, não igual, mas similar a de um ponto, modelada matematicamente como um ponto, ou ainda estruturas extensas e que apresentam volume, determinado volume, determinada rigidez, entre outras características, e é formada por um número expressivo de partículas, um número N, que em geral é da ordem de 1 mol ou múltiplo de 1 mol, entendendo que 1 mol é equivalente a 6,10 elevado a 23 partículas, ou seja, 100 bilhões multiplicado por 1 trilhão é equivalente a um número de Avogadro, 6,10 elevado a 23, então trata-se de muitas partículas realmente. Então agora vamos tentar estudar a energia cinética de rotação. Aqui definir a energia cinética de rotação. Energia cinética de rotação. E então nós temos aqui vamos tentar considerar um sistema de consideraremos inicialmente um sistema de coordenadas cartesianas x, y, z fixo, e aqui um conjunto de estruturas, aqui por exemplo massa M1, massa M2, massa M3, até massa M subíndice N. Considerar um sistema assim. Então para cada partícula nós temos um vetor. Então nós temos vetor R subíndice 1, R subíndice 2, R subíndice 3 e R subíndice 4. Perdão, R subíndice N maiúsculo, onde N é um número de partículas, um número N natural maior do que zero, e pode ser um número muito elevado, da ordem de 1 mol, da ordem do número de Avogadro, 6,10 elevado a 23, ou múltiplo desse número. Muito bem, então nós temos, vamos admitir aqui que nós podemos definir dr1 dt como a velocidade, o vetor velocidade associado à partícula 1. Aqui nós podemos definir dr2 dt, ou seja, a derivada do vetor r2 em relação ao tempo, indicando a velocidade vetorial associada à partícula com massa m2, até a derivada de r subíndice n dt, indicando velocidade subíndice n, indicando a velocidade vetorial relativa à estrutura material dotada de massa m subíndice n. Então nós podemos definir aqui a energia cinética, vamos escrever energia cinética de rotação. Essa energia cinética de rotação nós vamos definir como a energia cinética usual associada à partícula 1, ou seja, M1 velocidade V1 módulo elevado a 2 dividido por 2, mais massa 2 dividido por 2, velocidade vetorial V2 módulo elevado a 2,
mais massa subíndice 3 dividido por 2, velocidade da partícula com massa m3, módulo da velocidade elevado a 2, mais m4 dividido por 2, módulo elevado a 2 da velocidade vetorial da partícula m4, cuja massa é m4, mais m subíndice n dividido por 2, e aqui a velocidade vetorial com subíndice n, módulo elevado a 2. Nós sabemos que, com base no cálculo vetorial, na geometria analítica, na álgebra de vetores em espaço euclidiano de 3 dimensões, nós sabemos que o produto escalar entre o vetor A e o vetor A é igual ao módulo do vetor elevado ao expoente 2, de modo que V1, produto escalar com V1, é igual a velocidade V1, módulo elevado a 2. Similarmente, V2, produto escalar com V2, é igual a V2, módulo elevado ao expoente 2, até V subíndice n, produto escalar com velocidade V subíndice n, é igual a V subíndice n, módulo elevado ao expoente 2. Muito bem, isso pode ser inclusive reescrito como... Então vamos aqui reescrever. Precisamos de mais espaço. Aqui a energia cinética de rotação. Aqui então nós temos massa m1 dividido por 2. E isso pode ser reescrito como derivada do vetor R1 em relação ao tempo, módulo elevado a 2, mais m2 dividido por 2, derivada de R2 em relação ao tempo, módulo elevado a 2, mais m3 dividido por 2, derivada de R3 em relação ao tempo, módulo elevado a 2, mais massa subíndice n dividido por 2, derivada de R subíndice n em relação ao tempo, esse módulo elevado a expoente 2. Então nós podemos sim reescrever a energia cinética de rotação como um somatório no subíndice i variando de 1 até n maiúsculo, número de partículas, m subíndice i dividido por 2, e aqui derivada de R subíndice i em relação ao tempo, módulo elevado a 2. Podemos escrever dessa forma, bem como podemos escrever como 1 dividido por 2, se pusermos a constante, retirarmos a constante da aplicação do operador de soma em espaço discreto. Nós temos o somatório no subíndice i variando de 1 até n, m subíndice i derivada de R subíndice i em relação ao tempo, módulo elevado a 2. E ainda essa energia cinética de rotação pode ser reescrita como 1 dividido por 2, somatório no subíndice i variando de 1 até n, massa subíndice i, massa da iésima partícula. Aqui nós podemos escrever como velocidade subíndice i, módulo elevado a 2, e ainda escrever 1 sobre 2, somatório no subíndice i variando de 1 até n maiúsculo, m subíndice i, e aqui velocidade subíndice i, produto escalar com velocidade subíndice i, entre parênteses. Podemos reescrever desta forma também. Muito bem. Então, vamos encerrar a aula nesse ponto e retomaremos oportunamente. Muito obrigado.